Gravando. Pronto. Estamos gravando. Vai. E aí, de manhã foi uma turbulência. Volta um pouco e continua. Então, de manhã foi uma turbulência, assim, comigo mesma, interna. Tipo, fiz os processos, repeti aquela frase que você ensinou a gente no último encontro, mas parece que nada aliviava. Ao mesmo tempo que dava um alívio bem curto, já vinha novamente. Aí fui entregar uma encomenda para uma mulher que trabalha num local de saúde aqui. Aí encontro uma mãe com uma ex-aluna, e essa aluna foi aluna por 2 anos. E aí eu estava indo embora, ela me chama de novo para falar que a menina estava tentando suicídio e tudo mais. Falei, mexeu demais comigo. Hoje parece que eu acordei um pouquinho mais sintonizada, né? Não tão com a ansiedade não tão aflorada. Eu falei, não sei se era. Eu não estou conseguindo entender muito o que está se passando. Eu vou viver assim, vou tocando, vou fazendo os processos, na hora que apertar, a gente vai aguentando um pouquinho. Eu falei, eu espero entender mais para frente, porque ultimamente Quando não tô apertar, conseguindo. você faz um chá. Você já me viu tomar Sim. chá na vida? Dando aula? Não. Quando aperta, a gente toma chá, tá? Má, e você, amor, como você tá? Eu estou bem, inclusive você falando isso agora, quer dizer, vocês, né? Por acaso eu também tive essa queda hoje, mas assim, foi uma queda misturada à angústia com o sono, o próprio sono. Então, como eu tenho meditado bastante, e uma das coisas mais fortes, inclusive agora estou toda arrepiada, uma das coisas mais fortes que está acontecendo, e aí está vindo muita coisa assim, tipo, insights, informações, coisas para perguntar, coisas para... Inclusive, me veio agora, antes de olhar no grupo, uma das meninas que estavam conosco, e que, de repente, agora, quando eu abri para a gente assistir, ela não está conosco, eu ia perguntar justamente sobre ela. E aí tudo para mim é surpresa. Inclusive hoje eu estava assistindo até um vídeo, até talvez para a Aline isso venha trazer alguma informação e até para você nos oriente um pouco mais, porque acredito que você tenha mais informações para a gente sobre isso. Você já estuda há mais tempo. Que normalmente quando a gente está nesse processo, quando a gente não tem conhecimento nenhum, que está tendo contato agora há pouco, quando a gente não estava aberta ainda totalmente para essa novas informações, né, que vem trazendo para a gente, normalmente tende a acontecer essas coisas. E tem pessoas que superam de uma forma e outras superam da forma como a Aline estava nos descrevendo. Eu não sei se isso você possa dar algum esclarecimento para a gente sobre isso. E outra coisa que eu tenho percebido é que minhas orelhas ela têm esquentado bastante, mas normalmente quando isso vem à tona, fica vermelha e vem aquecendo. E isso tem o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, que vem acontecendo isso. Ó, muita coisa, né, gente? Eu também tô passando por uma fase. E aí eu vou falar para vocês como eu tô passando. O que acontece? Deixa eu organizar aqui os assuntos. A gente entrou numa lua cheia muito importante. A primeira lua cheia depois do equinócio de outono. Equinócio de outono e equinócio de primavera são dois momentos marcantes energeticamente, tá? Muito marcantes. Então, o ano novo astrológico, ele começou agora, o nosso ano novo, né? O equinócio de outono, que é o que nós estamos, né, o que passamos agora, ele faz a gente olhar para dentro, ok? E aí a gente entrou numa lua cheia em Libra, não quer? Uma lua cheia em Áries, só que a lua cheia é ligada à energia de Libra, não sei, uma coisa assim. Inclusive, a live de terça-feira eu vou trazer uma amiga minha astróloga para a gente conversar. Na live de terça, mas enfim. Porque eu não entendo a fundo, não é a minha ferramenta, eu trabalho mais com tarô do que astrologia, enfim. O que acontece?
Essa é a lua, não sei se vocês repararam o céu no final de semana, a potência, a beleza que estava a lua, a força que estava. Não sei se vocês chegaram a ter esse tempo de observar a lua, né? Essa lua, o que ela significa? Aquilo que está dentro de você, que você ainda não deu conta, ela vai trazer para você dar. Porque a gente já está ouvindo esse chamado de que aquilo que não pertence mais à nossa atualização, ela não vai ficar. Então, tudo aquilo que ainda estava dentro da gente, que esses assuntos recorrentes, esse sentimento que estão aí dentro da gente, que a gente achou que, nossa, ok, limpei, ele vem falar assim, você limpou mesmo? Né? E aí a gente é forçado a revisitar algumas áreas da nossa vida, né? Então, a gente vai fazer a intenção de cura no final, tá? Se eu sair, vocês me lembram. Hora que se eu não falar nada. Então, essa lua vem falar pra gente olhar para algumas coisas. Gente, e tá tudo bem, a gente não está bem. Tá? Porque depois que a gente começa, entra nesse. Uma coisa que eu posso falar, né? Da perfeição e da plenitude. Porque depois que a gente entra nesse caminho de expansão de consciência, é como se a gente estivesse buscando uma perfeição o tempo inteiro. Acontece isso com vocês? Sim. É como se a gente estivesse buscando, através das ferramentas, ser cada vez melhor, cada vez mais perfeito. Só que a perfeição, ela é linear e ela foi imposta pela religião, que se eu não atingir um modelo perfeito, eu não vou merecer os céus. Eu estava estudando disso também. Isso me fez dar uma, nossa, quentinha no coração. Depois que a gente entra e começa a ver vídeos e começa a ver processos e fazer processos, a gente quer fazer cada vez mais, e a gente quer resolver nossa vida rápido e quer chegar no perfeito. Só que a gente tem que entender que ninguém é perfeito. A gente está num mundo, num processo, num mundo de evolução. A vida, ela é cíclica. Eu não estou falando que o que a gente vem fazendo é errado. Não estou falando isso. Eu quero que a gente entenda que a vida, ela é cíclica. Preciso entender que para eu ter o dia, eu preciso vivenciar a noite. Para eu ter alegria, para eu sentir alegria, eu preciso saber o que é tristeza. Para eu ter uma evolução, eu preciso saber o que é estar estagnado. E quando a gente bate contra isso, buscando a perfeição a todo custo, a gente está indo contra essa verdade, essa consciência que ela é universal, que é a lei dos opostos, né? E a gente tem que entender que às vezes a gente cai mesmo. Para logo em seguida a gente saber o que é a glória de ter levantado. E que tá tudo bem, às vezes a gente passar. Nossa, mas são assuntos recorrentes. São assuntos recorrentes, porque talvez dentro de você, esses assuntos ainda não estejam acolhidos. Não estou falando de curados, mas acolhido. Para a gente entender que, nossa, essa fala foi bem assim um colinho de mãe para mim. Porque para a gente entender que tudo que a gente passa tá certo. Tá certo. Porque aquela dor, aquele sofrimento, aquela sensação, ela tá vindo para um aprendizado. Para impulsionar a gente para frente. Sabe? Então, se eu sinto
essas angústias e é recorrente, eu tô falando a gente, porque eu também tô me colocando nessa essa semana também, tá? A gente precisa olhar para aquilo, porque aquilo tá vindo para nossa cura como espírito, como ser grandioso. Só que o que a gente faz? A gente quer traçar uma barreira e separar. Tá fazendo sentido isso para vocês? E a gente começa a negar e resistir. E tudo que a gente nega e resiste, persiste. Entende? Então, perfeição, a gente nunca vai ser perfeito, porque a gente está na evolução. Nesse planeta, nesse momento que a gente está nesse processo evolutivo. Isso não quer dizer que a gente não possa cada vez mais se lapidar e evoluir e crescer e ascender ainda nessa encarnação. Mas talvez um estágio perfeito que a nossa alma está buscando, talvez porque a gente corre algum programa religioso, de que para a gente merecer os céus a gente precisa ser um ser perfeito? Em todos os lugares, vidas, realidades e dimensões, onde a gente está rodando esse programa de que para a gente merecer os céus, para a gente merecer a glória divina, a gente precisa ser perfeito. E que se a gente não for perfeito, as portas dos céus vão estar fechadas para a gente. E tudo que isso significa e representa, e tudo que isso trouxe à tona, e tudo que está abaixo disso, a gente agora revoga, retrata, rescinde, destrói, descria, cancela, 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 agora do nosso campo? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode falar, todas as nomes, muito graciosamente. Putz, graciosamente, feito. E aí, quando a gente entende que tá tudo certo, sabe? Passar por essas situações, tá tudo certo. Porque para eu conhecer o dia, eu preciso conhecer a noite. Isso é plenitude. Porque você sai dessa corrida frenética e você acalma. Aconteceu um fato comigo essa semana que me desencadeou muitas reflexões, né? Então, assim, questão de vida amorosa, para mim, é bem desafiador, né? Já vivi muita coisa e tal. E eu peguei e comecei a refletir sobre isso, né? O quanto eu me dou, o quanto eu entrego amor, e para mim tanto faz se a pessoa não me entregar de volta, né? E isso era muito sofrido para mim, porque é óbvio que eu ia entrar em sofrimento, né? Pela dinâmica da sociedade, né? Um cara, por exemplo, ele vai me pisar até, né? E eu estava numa decisão de me afastar ou não, de dar dar esse ponto final ou não, para um cara que estava me. Vou abrir aqui com vocês, né? A gente não chegou a ficar, porém eu me conectei com a alma dele. Nós somos muito intuitivas, então, assim, eu me conecto com a alma da pessoa antes de conhecer ela fisicamente. E foi um encontro de almas, assim, sabe? De você sentir arrepiar, de você sentir a vibração da célula expandir. E aí a gente, uns 2, 3 meses, mas nunca que ia para frente, parecia que ele estava sempre me cozinhando. E eu queria estar com ele. Quando eu estava com ele, é como se eu estivesse entregando, nutrindo ele. É como se eu estivesse proporcionando para ele tudo o que ele precisava, né? Desde energético, espiritual, tudo, físico, tudo. Só que isso não era uma via de mão dupla. E, de certa forma, eu me sentia cuidada por ele pelo mínimo de atenção que ele me dava.
Então, isso ficou martelando na minha cabeça, tipo, rompe, rompe. E eu não queria largar, eu não queria soltar. E o fato de soltar isso me leva para um lugar muito dolorido, muito sofrido. E aí, teve um dia que eu acordei e eu fiquei com essa coisa. Eu falei, e agora? Eu corto, eu não corto? Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva com a minha lua em Áries. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado. Então, às vezes me vem assim, ó, vai, corta. Eu vou com os 2 pés no peito, corta e acabou. Né? Então, eu preciso tomar um certo cuidado. Então, você vai, vou ver, porque, né, tem que tomar cuidado com esse meu lado ariano, que corta. Enfim. E aí me veio, eu escutei uma frase num vídeo aí de YouTube que passou uma frase assim, que eu falei, ó, vou olhar a minha infância. Porque todas essas questões que a gente sente vêm de não merecimento. E meu não merecimento, isso pode ser relacionamento, dinheiro, pode ser para tudo, tá? A questão de não merecimento, ela tem muito a ver com a nossa infância. Falei, então tá. Então eu sentei, chamei todo mundo, falei, anjos, ó, eu escolho limpar. Eu quero limpar. Eu gostaria de ter a contribuição de vocês para eu olhar de verdade para minha infância o que ainda tem. Já falei para vocês que eu passei por abuso e tudo mais, já falei isso para vocês, né? Uma rejeição de mãe e tudo mais. Enfim. Descobri que eu mantinha um ódio pela minha mãe. Por mais que eu já tinha curado, eu já sentei com a minha mãe tete a tete, eu já falei isso para ela, mas eu ainda tinha um rancor. E uma culpa dela não me querer na barriga dela. Uma culpa de dentro da barriga dela, como se eu fosse uma gravidez indesejada, né? E eu sentia culpa por ela não ter me desejado. Então, eu sentia culpa e raiva. Culpa de mim e raiva dela. Aí eu fui lá e limpei. Aí me veio a cena do abuso, né? Eu tinha 4 anos, o primeiro. O segundo foi na adolescência. E eu tinha ainda eu já mexi nisso, eu já tratei isso, mas ainda ficou um negócio ruim, uma resistência ainda, um tipo, olha, tô te ignorando da minha vida e não é assim. Não tem como a gente cortar, eu preciso acolher aquilo que eu passei e não repelir. E eu tinha esse muro levantado, né? E aí limpei tudo isso, tal, que inclusive ele repetiu, eu fiquei sabendo, eu não tenho mais contato com ele, ele é da minha família, mas não tenho mais contato com ele, e ele repetiu isso agora, faz pouco tempo, só que a esposa dele pegou. Então, enfim, é uma pessoa doente, doente. Sabe-se lá quantas vezes ele fez isso, né? E olhei para o meu pai. Eu não tive contato com meu pai na minha infância. Eu vi o meu pai uma vez por mês, porque minha mãe me obrigava, e era assim: oi, pai, tchau, pai. Meu pai é um sagitariano, ele não dava conta de se envolver emocionalmente, né? Por mais que hoje eu ame o meu pai, a gente tem uma ligação super forte, mas na infância ele não dava conta desse relacionamento emocional. E eu fiquei com a ideia de que o meu pai era o meu Deus grego, né? Toda menina tem isso em relação ao pai, que é a imagem que a gente tem de homem, que era o meu Deus grego. Então eu poderia amá-lo, entregar todo o meu amor para ele, sem receber um nada em troca, que estava tudo bem. E eu aprendi isso. Então, em termos de amizade, relacionamento, em termos de tudo, eu estava sempre doando o meu máximo e estava tudo bem eu não receber de volta. Essa é a crença do merecimento. Essa é a crença do valor, porque enquanto a gente não se valoriza, a gente não muda de nível de vida.
A gente já falou de mediocridade. O que foi me dito que, enquanto você não se valorizar, a gente não sai da mediocridade da vida. Entende? A gente não sai dessa vidinha mais ou menos, desses coisas que se repetem, assuntos recorrentes, a gente não muda. E aí eu fui limpando, tal, mostrei que não, é igual. Se eu dou 10, eu recebo 10. Se eu dou 100, eu escolho receber 100 porque eu tenho valor. Eu mereço. E aí eu fui limpando isso. Fui limpando a questão de como era o relacionamento da minha avó com o meu avô, minha avó japonesa, né? Que também era um relacionamento que estava só casado no papel, que também era a dinâmica do meu pai e da minha mãe, né? Porém, são experiências que eles escolheram para eles. Eu não posso interferir, porque é um livre-arbítrio. Por mais que eu de fora vejo que não funciona, eu não posso interferir, porque às vezes para eles funciona, né? Mas é algo que eu comprei como verdade, né? E eu não entendia, e toda conjunção planetária, igual teve agora, que trazia essas questões à tona, eu não entendia por que esses assuntos eram recorrentes. E agora eu entendo. Por quê? Porque eu ainda não tinha dentro de mim limpado essa questão do merecimento e do valor. Porque a partir do momento que a gente se valoriza, o que eu entendi foi que a partir do momento que a gente se valoriza, tudo que vem de lá para cá, tudo que vem para nós é igual ou mais. Enquanto a gente estiver rodando o programa de não tenho valor, não sou merecedora, a gente vai passar por muita situação na vida onde a gente vai ficar angustiada, deprimida, triste. Porque se você sabe qual é o seu valor, se você sabe que você é merecedora, você não aceita nenhum tipo de energia negativa. Você não aceita se envolver emocionalmente com uma pessoa assim. Não estou falando que não tem esse envolvimento. Tem. Mas, por exemplo, você não pegaria para você a questão do aluno. Você contribuiria sem abusar de você. Entende? Se eu sei qual é o meu valor, qual é o meu que eu sou merecedora, o que vem é para reafirmar isso. É abundância, é dinheiro, é relacionamento. Entende? E isso ficou muito claro para mim, sabe? E o quanto a gente tem rodado esse programa do não ser merecedora, de não saber qual é o nosso valor. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? E aí, quando eu me deparei com todos esses questionamentos, eu falei assim, mas poxa vida, vai quantos anos eu tô aqui rodando processo? Eu tô falando de anos mesmo, eu faço isso faz muitos anos. Quantos anos? Comecei a assistir palestras do Hélio Couto, de 1h30, 2h30, falando de colapso de onda, e vendo o Douglas e o Rodrigo falar, e voltando no curso da Elaine, falando e todo mundo falando que a gente tem que manter um pensamento positivo, que todo mundo falando que a gente cocria a nossa realidade, então tudo que você vibra, blá, 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 blá. Eu falei assim, hoje, essa semana eu falei assim, gente, vai todo mundo para aquele lugar. Gente, aí me veio assim, eu escutei uma mulher falando perfeição e plenitude. Eu falei assim, aí, ó, tô buscando perfeição. Eu não tô entendendo esse meu processo. Lógico, a gente tá aqui expandindo a consciência, mas lembra que é um cíclico. Então, a gente expande, entra, expande, entra.
entende o que está passando aqui dentro, aí expande, aí eu venho com as ferramentas e limpo. Aí eu entro de novo. Aí vai trazer outras coisas à tona. Aí expande de novo. Aí eu venho com as ferramentas e limpo. E não uma linha reta assim, ó. Perfeito, 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 perfeito. Nossa, tá fazendo sentido para vocês? Sim. E aí me veio essa coisa, eu falei assim, nossa, então, quanto eu tô buscando perfeição? Porque eu não quero mais sentir essa dor, então eu tô usando todas as ferramentas para poder limpar. Só que na verdade, eu não sentei para entender, eu não tinha sentado ainda para entender de onde estava vindo. O porquê. Como eu fiquei, acho que umas 3 horas no mínimo sentada olhando para isso. E minha mente queria me pôr para dormir, a minha mente começava a pensar em outras coisas. Eu falei, não, vamos olhar, porque eu quero olhar para cada coisa. E aí, usando os mesmos processos que eu trago para vocês, como eu posso mudar isso? Certo, errado, bom e mal, pode pouco, todos os 9 coisas, garantidos e além. Tudo que eu tô sentindo nesse momento, tudo que esse sentimento significa, pode pôr para tudo isso. E eu comecei a fazer isso. Mas por quê? Eu sentei e falei, bom, eu agora escolho olhar de verdade para o que está trazendo. E pode ser que na próxima equinócio, ou na próxima lua cheia, ou próximo eclipse, isso venha à tona tudo de novo. Porque a gente é uma cebola, né? Entende? E aí, a hora que eu ouvi falar sobre a plenitude, o que é plenitude? É você olhar para o caos e para a luz e ver que tudo faz parte. Deus, o universo, a fonte criadora, ela é composta de negativo e positivo. Tudo é um interessante ponto de vista. A gente que escolhe qual lado da força a gente quer estar. Mas para o universo, para a fonte, existem os dois lados. Tudo é interessante ponto de vista. Daí vem isso. E aí, quando eu olho e falo, não, tá tudo bem, eu tô passando por esse processo, mas ok, vamos limpar. Quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Faz sentido para vocês? Faz. Agora, Sarinha, me diz uma coisa. O que vem a ser esse resistir? Peraí, eu fiz um chá de mulungu. Ele tem umas farpinhas. Resistir. Resistir é você sentir essa dor de, nossa, as pessoas não estão me valorizando. Por que que as pessoas não. Por que que eu não tô recebendo da pessoa o tanto que eu tô dando pra ela? Aí aquilo começa a doer no meu peito, porque eu reconheci que eu não estou recebendo o mesmo tanto que eu estou dando, né? Quero limpar isso a qualquer custo. Então, tudo que isso aqui eu quero tirar isso agora, não quero sentir mais. Isso é resistir. Você quer anular aquilo que você está sentindo. Sendo que eu precisar, esse assunto, acho que eu já voltei nele mais de 100 vezes, desde que eu comecei, ou até mais. E eu não entendia, eu sempre limpava. Só que aqui, ó, tá sujeira aqui. Aí eu venho, limpava. Aí ela voltava. Aí eu venha e limpava. O que que eu fiz? Eu acolhi. Não, eu entendo que passei por tudo isso na minha infância. Como eu me sinto como criança? Eu me imaginei criança na minha frente, olhando para minha mãe. Que sentimento que eu tenho? Criança olhando para minha mãe. Aí eu sentia isso, 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 isso. Uma partezinha falava assim, ó, nossa, mas você vai sentir ódio da sua mãe? É sua mãe, você não pode sentir. Isso é resistir. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, não, eu te perdoo. Porque foi o melhor que ela poderia fazer naquele momento. Aí, só que eu já tinha uma outra vez eu já limpei isso, né? Então, dessa vez eu só foquei em mim, criança. Eu olhei para mim, tá tudo bem você sentir raiva da sua mãe, não é pecado.
Tá tudo bem você não concordar. Tá tudo bem você se sentir assim. Só que, ó, olha quanto amor eu posso te dar. Eu, Sara adulta, posso dar para você, Sara criança. E aí eu imaginei do centro do meu coração sair uma luz rosa, assim, ó, ia pro coração da minha Sara criança. Isso eu não tô falando porque eu sou terapeuta, não. Eu tô ensinando vocês como curar. Qualquer pessoa pode fazer isso. E aí eu sentia que a minha criança ia melhorando. Então agora eu vou para esse bloquinho aqui, ó. O que ela sente em relação a essa pessoa da família? Ah, ela ainda sente isso, isso, isso. Ó, tá tudo bem você sentir raiva de você, por você ter se permitido passar por isso. Tá tudo bem você sentir raiva dele. Tá tudo bem você não querer ver ele, querer romper ligações. Tá tudo bem. Mas e se você agora pudesse perdoar, sabe? E aí eu mesmo ia enviando esse amor para essa Sara criança. Então isso é você reconhecer e acolher as suas questões. Enquanto você não quiser sentir aquilo, não quiser repelir ou quiser cortar, isso é resistir. Respondi? Respondeu, e inclusive eu vou colocar algo assim, porque nós temos pouco tempo eu vou falar em relação ao que você já tem de conhecimento, eu vou falar por mim. E o pouco que eu já tive contato, então, em outros momentos, eu sofreria meses. E, no caso, hoje eu percebo que o que nós sentimos, a gente vai continuar sentindo, agora o que muda é justamente o tempo que a gente fica, ou seja, de repente eu passava meses, passava semanas, isso aí me torturava o tempo todo. E hoje eu consigo ficar no máximo, 3 dias já é muito para mim. E eu consigo sair assim, de uma forma tão interessante, que eu não fico com o drama, não sinto aquele drama que eu sentiria antes, que eu teria até pena da pessoa que estaria me maltratando, eu ficaria nessa condição. Eu me sentia culpada por eu estar tendo aquele sentimento com aquela pessoa. É como se eu estivesse em dívida com ela. Sim. E hoje eu não tenho mais esse sentimento tão longo. Isso. Aí, no caso, hoje eu já não me culpo tanto, eu acredito que tenha sido através desses nossos conhecimentos, do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando, esses estudos, essa linha de estudo que a gente está buscando. E se torna muito interessante porque isso é de dentro para fora. E não é porque alguém está nos dizendo, não é porque alguém está falando para a gente vai começando a sentir e acontecer naturalmente do coração. Exato. E isso me deixa assim, muito gratificante em relação a tudo isso, porque em tempos que eu sofreria meses e até talvez até anos mesmo, ficaria naquele sentimento, remoendo, e eu sofrendo. E hoje eu percebo o seguinte, por que sofrer se o problema não é meu? Aí justamente vem todos esses processos que você fala e o deixar, solta, acabou. Quando a gente solta, quando a gente aprende, porque isso é um aprendizado. Opa. Quando a gente aprende a soltar, é uma coisa assim, incrível, porque eu até, vamos dizer assim, retorna para o problema, que seria um problema, mas que não é mais um problema. Você retorna para esse problema, que já não passa a ser problema, e que você já não sofre com isso. É como se você zerasse e partisse daquilo ali para frente. Outras coisas virão. Agora, o que acontece? É o tempo que a gente fica presa a esse sentimento que a gente teria e que a gente já não tem tanto. É o que eu sempre falo para vocês, não é que a gente vai expandindo a consciência, a gente não vai ter mais problema, a gente não vai sentir mais isso. Não, a gente vai continuar sentindo. Só que o tempo que a gente levaria antes para tomar uma atitude, para mudar, para limpar, é bem mais rápido do que antes. Antes a gente ficaria meses, anos, como você falou, perdida naquele drama.
Agora eu sinto, e esse sentimento, esse sofrimento é verdadeiro para mim. Então, peraí, vem cá, deixa eu acolher, né? O que é que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma dor, uma angústia. Por quê? Vocês já se questionaram? Já a Aline se questionou por quê? Põe a tua Aline quando era criança na sua frente. E aí você procura. Uhum. Então, até esse assunto que você tocou, tipo, já me deu um aperto no peito. Até essa semana, tem uma mulher que eu acompanho e ela faz o Ho'oponopono todo dia às 7, e ela fez essa meditação para olhar a criança, ver os pais, tal. E é uma coisa, eu não gosto de lembrar da minha infância, mas não, e às vezes nem só pelos meus pais, eu tipo, sinto tristeza quando eu penso em infância. Ainda eu fazendo a meditação, eu ainda pensei, eu falei, gente, mas era porque ela pedia para visualizar a criança feliz e tudo mais. Eu falei, gente, eu fui uma criança feliz, por que que eu não consigo me visualizar sorrindo, brincando mas é muito difícil para mim. Porque Então, às vezes você. É o que aconteceu comigo. Eu não lembrava do abuso. Eu fui lembrar do abuso há 3 anos atrás, 2 anos atrás, três anos atrás, numa sessão de Theta Healing. Porque eu estava o tempo inteiro, não tô falando que é a mesma situação, tá? Mas às vezes a gente cria um bloqueio, a criança ela cria um bloqueio para ela sobreviver depois daquilo. Gente, se eu contar para vocês como foi, eu me humilhava, eu me sujeitava a muita coisa, eu me sujeitava a ser a outra. Eu me humilhava pro cara, pelo amor de Deus, fica comigo. Isso é um assunto muito recorrente na minha vida, a vida inteira. Eu fui casada. E aí, e eu assim, ó, com chicote, como assim? Eu estudo, eu tô aprofundando na consciência? Como assim? E aí eu olhava pro relacionamento da minha linhagem ancestral, porque a gente também carrega isso, a gente precisa entender. A gente também carrega essa energia da nossa ancestralidade. E eu com o chicote nas minhas costas, que eu não aceitava de jeito nenhum esse tipo de atitude que eu abominava, né? Durante a minha vida. Quando eu relembrei, eu passei 3 dias, mas num lugar onde, nossa, tudo aquilo que eu fiz durante a minha vida adolescência e adulta, né? Que faz pouco tempo que eu lembrei, tá explicado. Tá explicado. Porque era o modo que aquela criança arrumou para ela poder sobreviver depois daquilo. Eu não estou falando que é a mesma situação, mas pode ter acontecido alguma coisa que houve esse bloqueio. Então, o que eu sugiro para você? E aí você faz e depois você me conta. De hoje até a próxima quarta-feira, quinta-feira, antes de você deitar, ou quando você levantar, eu não sei qual é o melhor horário para você, senta, imagina um espelho na sua frente. Você vai pedir para o seu anjo de guarda projetar nesse espelho a Aline criança. Porque quando você projeta a imagem no espelho, você não sente. É uma imagem projetada, você não vincula com o momento. Quando você se imagina criança, você entrou lá. Por isso a tristeza. Então, usa esse espelho. Põe o espelho na frente. Põe a imagem da Aline criança. Não precisa estar acontecendo nada com ninguém. É só a Aline criança. Se você conseguir, você pergunta, Aline criança, o que você está sentindo agora? E ela vai te responder. Ela vai te responder. Te responder.
se ela ficar muda, mas você vai perceber alguma coisa, tá? Aí, você imagina que do centro do seu coração sai. Você tem filhos, não? Você tem filho, não tem? Como você, adulta, mãe, envia do seu coração para a Aline criança um raio de luz de rosa. Imagina esse raio rosa. Às vezes ele é dourado, mas geralmente ele é rosa. E inunda, pinta essa Aline criança de rosa. E aí você só percebe o que está acontecendo. Aí, você pode chamar a energia da mãe Kuan Yin. Sabe quem é? Kuan Yin? Kuan Yin é uma deusa dos orientais, os japoneses, que é a deusa do amor incondicional. Depois vocês procuram. A história dela é linda. E ela, quando ela morreu jovem, né? E quando ela morreu, o espírito dela decidiu permanecer na Terra para ela ajudar todos os seres humanos na passagem. Ou ajudar todos os seres humanos a se ascender. Né? Então ela não quis ir. E ela é uma grande referência hoje que a gente tem de a deusa do amor incondicional e a deusa da transmutação. O oposto masculino é Saint-Germain. Não sei se vocês já ouviram falar de Saint-Germain. Mas é a do raio roxo, do raio violeta, os dois mestres ascensionados. É o masculino, Saint-Germain, e o feminino é a mãe Kuan Yin. E aí você traz a energia da mãe Kuan Yin e vai enviando para a Aline criança. Faz isso durante 7 dias. Não precisa ficar muito tempo, não. Coisa simples. Amanhã você faz de novo. No outro dia você faz de novo. No outro dia você faz de novo. Sabe? Para desaguar esse sentimento, para você começar a ter consciência do que realmente está acontecendo. Porque se você está limpando, e não parece que aquilo continua vindo na mesma proporção, então a gente precisa olhar. Entende? E aí, se vier alguma coisa, algum sentimento, pode pôr para tudo isso. Você está usando a energia espiritual mais a energia da consciência. Esse é o segredo. É a gente unir os dois. Por isso que é tão forte. Só a consciência vai te levar até um ponto e vai parar. Se você for só a espiritualidade, também vai te levar a um ponto e vai parar. Quando a gente une os dois, masculino e feminino, a gente tem muito mais potência. Entendeu? E é muito engraçado, né? Porque, tipo, é um processo que a gente acha que é igual você está citando, acha que conseguiu já se desvincular daquilo, quando vê você não conseguiu, né? Tipo, com os meus pais, principalmente com meu pai, foi uma relação muito difícil mesmo. E com a minha mãe, tipo, eu era mãe dela. Até esses dias. E aí venho trabalhando isso comigo, hoje eu consigo pensar neles sem sentir nenhuma raiva, nenhum rancor. Então eu penso, ai, tá evoluindo. Acho que eu consegui. Mas aí, de repente, fui fazer essa meditação e ela enxerga a sua criança brincando. Gente, eu não consigo enxergar a minha criança brincando. Aí eu até consegui, tipo, ela pediu para visualizar você conversando com o seu pai, depois você conversando com a sua mãe. Então, eu consegui até visualizar essas duas partes, mas eu brincando e eu sorrindo, aí eu ainda pensei, eu falei, tem muita coisa aí ainda, porque se não conseguiu fluir é porque tá preso ali ainda. O quanto a tua criança culpa o seu pai e a sua mãe por ter assumido responsabilidade que não era dela assumir naquele momento.
E tudo que isso é, significa e representa, e tudo que isso trouxe à tona, você agora destrói, descria. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. O quanto a sua criança se autoculpa por ter permitido estar nesse lugar. E tudo que isso é, significa e representa, você agora destrói, descria. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. O quanto a sua criança tem culpado Deus, o universo, não sei como ela chama, por estar vivendo essa experiência nessa encarnação, por ter tido que viver essa experiência. Você agora destrói, descria. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Toda a raiva que essa criança, que a sua criança interior sente por ter tido que viver essa experiência de dor e sofrimento, se colocando muitas vezes no lugar de vítima porque ela era muito criança para viver aquilo. Raiva por ter tido que passar por essa experiência. Você destrói e descria agora, por um Deus milhão de vezes por toda a eternidade, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, curtos, garotos e além. Feito. E se a gente pudesse reconhecer a partir de agora que tudo é o que deve ser. Tudo é perfeito do jeito que é. E que aquela dificuldade, aquela experiência de vida serviu para um aprendizado. Quando a gente repele e resiste, a gente sente raiva, culpa, a gente se coloca no lugar de vítima, a gente culpa, procura o algoz, né? Procura quem está fazendo aquilo. E se hoje, com a consciência que a Aline adulta tem hoje, pudesse colocar no seu espelho a Aline criança, desenhado todo aquilo que você teve que passar, e você olhasse e falasse assim, tudo bem, eu compreendo, eu tenho consciência de que foi necessário essa experiência de vida. Tá tudo certo como deve ser. Isso começa a te acalmar. Faz sentido para você? Muito. Como você tá sentindo? Tô melhor. Tem muitas questões, né? E muita complexidade. Complexo, sabe por quê? E ainda mais complexo porque é um micro e macrocosmos. E a gente está recebendo influência de tudo ao mesmo tempo. Micro é o nosso interior, é o nosso corpo, é o nosso mundo. Macro é tudo que está fora. Então, além de você estar trazendo isso, você está recebendo a energia do macro da lua cheia. Você está recebendo uma energia do macro de um ano novo astrológico em Áries e tá mandando você, filha, anda. E se você não tá andando é porque você tem peso. E se você tá carregando esse peso, nós vamos limpar isso agora. Aí a gente recebe a influência do macro, que a egrégora católica é muito forte, né? Apesar de existir outras egrégoras, mas a egrégora católica ela é muito forte. E a egrégora católica acredita na crucificação de Cristo.
num peso. Então, a gente está recebendo esse peso de morte. Para domingo ressurgir das cinzas. Então, por isso que a maioria tá tudo assim. É igual finados. Repara pra vocês verem se na semana do finados todo mundo tá passando mal. É. Tem isso. Então, a gente precisa tomar consciência pra gente poder se libertar dessas coisas, sabe? Aí tem isso, tem toda essa questão pandêmica. Uma complexidade imensa. Mas o grande mistério da vida é que não existe mistério. A gente que olha para tudo e acha que, nossa, não, mas a partir do momento que você entende que, ok, eu tô tendo que olhar para isso de novo. Vamos lá. Tô recebendo energia daqui, dali, daqui. E isso está fazendo eu trazer isso à tona. São experiências desafiadoras que eu passei na minha vida. Tá bom. Vamos olhar. Em vez de eu ficar, nossa, o que eu faço para limpar? Nossa, olha, isso aqui tá vindo de novo à tona. A gente não tá negando. Eu tô reconhecendo que existe, mas eu não tô dando peso mais do que é, entendeu? O que faz, às vezes, isso ser tão simples? Consciência. Quanto mais consciência a gente tem, mais peso a gente vai tirando das coisas. Antigamente não era assim? O padre não falava, olha, se você fizer isso, você vai para o inferno, porque é pecado. Não, é só você ter consciência. A minha grande questão também essa semana é porque eu vou fazer uma live de dança do ventre num dia de uma sexta-feira. Sexta-feira Santa, que seria. Aí são as crenças, né? Exato, do patriarcado. E isso estava me matando. Só que eu não consigo. Não, dentro de mim tinha uma certeza. Gente, eu vou passar. Separei até o perfume. Eu brinquei na live, na aula do perfume, eu separei até o perfume que eu uso para dançar. E não, você vai fazer. Não, você vai dançar. Não, você vai. E se eu conseguir, eu vou dançar até com o candelabro. Vou fazer um show de 20 minutos. Falei, o povo vai me crucificar no Instagram numa sexta-feira santa, onde todo mundo devia estar em casa, sem fazer nada, né? Não podia, porque é a crucificação de Jesus e tal. E eu tava nessa briga interna. Tava nessa briga interna. Aí eu peguei, comecei a estudar hoje, né? Disso. Ontem, antes de ontem, eu falei, não, pera. Isso é tudo crença religiosa. É crença religiosa. Até mesmo porque tem muita gente que usa esse feriado e vai beber, vai fazer churrasco. É tudo crença. Então, aí eu comecei a limpar as crenças religiosas, né? Que a gente passou. Aí depois eu fui entender que o verdadeiro significado da Páscoa é celebração da fertilidade. É a primeira lua nova depois do equinócio. Né? Porque a gente está finalizando a lua cheia para entrar. É o primeiro ciclo da lua cheia, perdão. É o primeiro ciclo da lua cheia depois do equinócio. E ela tem a ver, ela é representada pelos nórdicos, alemães, anglo-saxões, por uma deusa muito ancestral relacionada à dança do ventre, que chama Ishtar. Muita gente correlaciona a dança do ventre com Ísis, né, do Egito. Mas Ishtar, ela é muito antes de Ísis. E ela fala sobre a fertilidade da mulher. A fertilidade, naquela época, era também ligada à terra, à comida, né? A prover.
E era esses 3 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, esses 4 dias eram muito importantes energeticamente no culto da deusa Ishtar, que era a deusa da fertilidade, né? E não tinha só a ver com a mulher gerar um filho, tinha a ver com tudo na época, com prover comida, água e tudo mais. E aí um papa pegou essa data e associou com a questão de Jesus Cristo. A gente tem que respeita esse avatar de grande poder, né? Não, a gente não está falando disso. Mas a Páscoa, ela significa uma data totalmente feminina, que a igreja pegou para o lado patriarcal e colocou como punição. Páscoa, o ovo era o altar de Ishtar era decorado com ovos que simbolizava a criação. O coelho representa a fertilidade. Depois que isso foi virando e virou comercial para vender. Mas a ideia do coelho era a fertilidade, do ovo era o início da vida. E essa é uma data que simboliza a fertilidade da mulher. É uma data totalmente feminina. Aí que eu fui entender por que que eu quis fazer uma live de dança do ventre numa sexta-feira santa. Porque é um dia muito energético da fertilidade. Fertilidade não tem a ver só com filhos, mas com tudo, com prover tudo. Entende? As mulheres, elas estiveram nos principais marcos da humanidade. Quem estava com Jesus Cristo eu esqueci como que fala liturgicamente? Na crucificação de Jesus. Maria, Madalena. Calvário, é? Maria, tinha a Maria, a mãe dele, que foi protagonista, porque se ela não tivesse dado a luz a Jesus, e o quanto a história e a igreja diminui a força dela. Madalena, que ficou com Jesus até o final. Se vocês tiverem oportunidade de assistir no Netflix o filme de Madalena, que conta a história olhando pelo lado dela, que nenhum outro ficou como as duas, acho que eram 3, eu não lembro que era a outra. Enfim, mas eram mulheres. Entende? E aí esse é o significado da Páscoa esotérica, né, que eles falam. Que foi totalmente convertida no Calvário de Jesus, na punição. Olha, o Jesus morreu pelos homens, pela humanidade, porque nós somos pecadores, porque a humanidade peca, sabe? E é isso. Que? Acaba colocando muito peso, né? E aí eu fui entender. E inconscientemente você conseguiu buscar a resposta para você, né? Isso porque até então você colocou essa data sem pretensão nenhuma, vamos dizer assim. Você não é isso? Para mim era uma sexta-feira qualquer. Então, e é exatamente isso aí que eu até gostaria de colocar para vocês participar, que uma das questões que eu sempre tenho, não sou eu, as pessoas têm atrito, que têm contato comigo, pessoas mais próximas têm contato justamente por isso. Porque, normalmente, quando eu busco algo, eu defino alguma coisa que eu vou fazer, quando alguém vem me questionar, eu já tenho a resposta, não é porque eu queira ter a resposta para tudo, mas eu busco justamente por que daquilo ali. Fazer tipo você fez uma pesquisa. Por que será que aconteceu isso?
Aí, no caso, vem pessoas que dizem assim, nossa, tudo você faz pesquisa, tudo você busca o porquê das coisas, isso não é legal. Eu digo, pode não ser para você. Aí eu utilizo aquela ferramenta que você coloca, do ponto de vista. Esse é o seu ponto de vista, o meu é outro. Então, cada um tem o seu ponto de vista. E eu achei interessante quando você coloca isso aí, porque até, no caso, quando a gente fala em crenças, e, no caso, quando a gente está estudando, buscando essas respostas, dá a entender que você não tem, mas a crença já não faz parte da sua vida. Mais ou menos é isso. Era como se eu estivesse desrespeitando. Então, justamente, mas no caso, eu vou falar por mim, que estou do lado de cá. No caso, seria até, talvez, para a Aline, que também está de um outro lado. E, no caso, para mim, isso aí foi interessante você colocar, porque, na minha visão, e eu sigo muito, assim, muita coisa que você fala para a gente, e eu vejo que tudo faz sentido, e hoje, mais ainda, comprovado que faz sentido tudo que você nos coloca, né? E, na minha visão, você já tinha colocado isso tudo para o alto. Tipo assim, e de repente você vem e coloca essa crença, né? Esse poder que você ainda estaria guardado sem que você percebesse. E não seria essa visão que eu teria de você. Mas por quê? Porque você passa essa força. Eu vou dizer isso, no caso, eu estou do lado de cá. Você tem uma força que talvez você não saiba nem essa força, e eu já falei isso para você, que talvez você não perceba que você tem essa força. E eu acredito também que seja porque você não tenha o contato com pessoas que estejam no seu nível. Seria mais ou menos isso. Porque você está num nível, Aline, se você puder até colocar alguma coisa em relação a isso, se você puder mostrar a sua visão do outro lado, porque você passa uma força e que você tem essa força. Porque eu não teria nada desse conhecimento que eu tenho hoje, em tão pouco tempo, do que você coloca para a gente. E eu busco algo em que você já me deu resposta. Quando eu vou buscar a resposta, ou pesquisar, você já me deu isso aí, você já está nos luz. Então, talvez esse conflito seu maior esteja nisso aí. Você tenha que buscar algo em que eleve você no nível que você está, porque provavelmente você está descendo, porque talvez você não esteja percebendo que você já está num nível em que você não tem para que voltar, porque você voltando vai ter esses conflitos. E pelo menos é isso que eu percebo do lado de cá. E isso é interessante porque você é uma potência. E essa potência você passa para a gente, e eu sei que é verdade, porque já está comprovado, eu já busquei isso aí tudo. Uhum. Uma palavra que você coloca, eu quando vou buscar, você já deu a resposta. Eu digo, nossa, só confirma aquilo ali que Sara nos colocou. E me dá vontade mais ainda de buscar algo mais, buscar, às vezes até é madrugada e eu estou aqui. Nossa, as pessoas devem estar dormindo e eu estou aqui, mas eu não sou louca, eu sei porque eu tenho que buscar. Estou sem sono mesmo, então deixa eu buscar. Quando eu busco algo, tem algo que você já passou para a gente. Então, é como se você tivesse vários passos à frente e você não sabe disso. Talvez você não tenha esse conhecimento. E seria algo até para que você começasse a rever isso em você. Ai, que lindo. Eu não sei se a Aline percebe, né, Aline? Concordo plenamente. Gratidão. Mas eu descobri qual é a missão de alma. Minha missão de alma é ajudar as pessoas no processo do despertar. Por que vocês estão fazendo dança comigo, gente? Eu quase não falo de dança do ventre, eu uso a técnica, mas eu estou o tempo inteiro fazendo vocês encontrar o caminho de vocês. Encontrar o caminho é olhar para dentro. Não é aprender passo de dança. Passo de dança significa absolutamente nada. Nada, só movimentar o corpo. É só movimentar o corpo. Eu tô o tempo, a minha missão de alma, que, nossa, agora ela foi muito exposta claramente na minha frente, é isso, é contribuir no despertar das pessoas, é mostrar o caminho. E pode ser assim, às vezes esses conflitos é porque eu me coloco num meio onde a gente está tendo o tempo inteiro que lutar, né, para manter a nossa crença. A nossa crença, não, a nossa consciência. Eu não tenho que provar absolutamente nada para ninguém, e muitas vezes eu me pego provando. E é isso. Exatamente, e foi justamente isso que hoje eu tenho assim, uma clareza muito grande, muito ampla, por conta do que você nos fala. Então, se você, no caso assim, vamos supor, você faz esse caminho para a gente. Então, se você faz esse caminho para a gente, pode ter certeza que você já está na frente.
Agora, só que, querendo ou não, você está desbravando, né? Então, querendo ou não, vem essas questões para você. Mas eu acredito que você vai ter que buscar muito não, até essa consciência de quem você realmente é e como você está. Uhum. Eu creio que seja esse o caminho, não quem sou eu, né? Aqui para nós. Assim, eu estou buscando isso porque não tem algo que eu não faça em relação a quando eu busco que você não esteja à frente. E é uma coisa assim muito saudável, muito linda, assim, muito gostosa. Quando eu vejo essa menina que você é, uma potência incrível, que está não acima, porque ninguém está acima de ninguém, mas assim, no seu conhecimento, você traz muita coisa que talvez você não tenha nem consciência do que você tem. Seria isso. Gratidão. Recebo cada palavra sua. Gente, a gente passou muito da hora. Passou mesmo. Mas eu preciso fazer. E, Vamos fazer. sinceramente, você vem cumprindo bem sua missão. Hã? Quê? Você vem cumprindo bem a sua missão. Porque eu, sinceramente, não consigo reconhecer a Aline feminina antes da dança do que ela está hoje. E você viu que eu te inscrevi, que mandei hoje. Era uma casca tão grossa aqui em cima E nós e vamos vai lá. lapidar esse diamante, vocês vão ver. Gente, eu tô, ó, já marquei 2 vezes encontro para eu começar a contar essas histórias do feminino e levar vocês para esse lugar, fazer vocês conectar. Acabou que os dois não aconteceu, mas é porque talvez não era ainda o momento, precisa amadurecer um pouco mais, mas eles vão acontecer. Sentar, contar a história e fazer vocês conectar com as. É isso. Ó, rapidão. Vamos fazer uma intenção de cura? Vamos. Tá, o quê? Quê? Não, no caso, eu iria falar para vocês aqui, porque eu estou no local onde é de frente ao mar. Então, Aham. então, para que vocês possam receber essa energia que eu vou estar transmitindo aqui para Ai, a vocês. gente recebe energia do mar. Mãe Chum vem limpando. Eu Mãe vou mostrar Iemanjá rapidinho só. limpando. Ai, que delícia. Maravilha. Recebo, E aí tem recebo, que compartilhar. Eu agradeço. recebo. Manhã de manhã você tira uma foto do nascer do sol, pega o mar e põe no Instagram e marca nós. Ó, vamos lá. Vamos fazer uma intenção, 1 minutinho de silêncio para a gente fazer uma intenção de cura. Lembra que eu já passei esse exercício para vocês e falei na live, né? Se eu fosse como Deus, o que que eu ia desejar para o mundo? Então, vamos colocar como se a gente fosse pessoas grandes, grandes, grandes. Que a gente estivesse fora do nosso planeta e na nossa frente a gente visualiza todo o planeta Terra. E de lá, do lado de fora, a gente vai intencionar, se você fosse como Deus, o que você gostaria, o que você intencionaria para as pessoas do planeta? E começa a vibrar uma intenção de cura que sai do seu coração genuíno. Então, do centro do seu peito sai uma luz. Que cor tem essa luz? Que intenção tem essa luz? E ela começa a envolver todo o planeta, todas as pessoas que já fizeram a passagem, pessoas que estão nos hospitais, pessoas sadias, seus familiares. Convido também toda a egrégora a participar dessa nossa corrente. E durante 1 minutinho, a gente vai intencionar a nossa cura.
Peço que a amada Mãe Kuan Yin possa cobrir todo o planeta, todas as pessoas, tudo aquilo que compõe o planeta, todos os seres, todas as energias, com o seu amor incondicional, com a compaixão, com o amor, transmutando toda a dor e todo o sofrimento, transmutando toda a dor e todo o sofrimento, preenchendo o coração de cada um dos seres da Terra com amor, com compaixão, com benevolência. Gratidão, gente. Tudo bem aí? Foi forte, né? Gratidão, viu, amores?